Olá, meus queridos, minhas queridas, chegando aqui com vocês, pessoal, isso mesmo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. E hoje eu vou falar com vocês aqui de uma forma não muito profunda, tá certo? Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Antes de falar, pessoal, sobre o assunto, eu queria pedir para vocês assinar o canal aqui do lado direito, aqui, acho que é para cá. Ok, para cá, ok, para cá, ok. Assine o canal, pessoal, e ative o sininho, tá certo? Eu vou colocar aqui, tá bom? Aí você assina o canal e ativa o sininho, tá certo, pessoal? Eu ainda estou um pouco com virose, tá? Hoje tá com 11 dias hoje que eu peguei uma gripe muito forte, tá certo, pessoal? Muita dor de cabeça no corpo. Eu vou levar esse assunto bem devagarzinho, que até para falar o caboclo cansa, é verdade. E até para falar a gente fica cansado, tá certo, pessoal? Escapei de mais uma. O Espírito Santo, ele é um assunto atual, né? Tem muitas igrejas que não acreditam, né? Que o Espírito Santo ele tá agindo na terra, mas isso aí não tem problema. Quem não crê não tem problema, tá certo? Eu vou falar para os que creem. Jesus, ele se preocupou quando, na verdade, ele já estava para justamente, né? Terminar a sua missão terrena, e ele fala aos discípulos em João 14,16 que ele enviaria o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo na Bíblia ele é chamado de Consolador, tá certo? O Paracleto Divino, né? Enfim, o Espírito Santo ele seria enviado à Terra para, digamos assim, pessoal, com uma missão específica, não é? Uma missão específica. Jesus ele veio em carne e osso, né? Ou seja, ele se humanizou, né? Através do Espírito Santo, tal, não é? E Jesus teve a sua missão. Então, o Espírito Santo, quando ele é enviado, pessoal, ele é enviado com uma missão, entendeu? Agora, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa mais ignorada nas famílias, não é? Na nossa vida pessoal como um todo, às vezes até no nosso ministério e também na igreja, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa ignorada ainda hoje nas igrejas, e é de fundamental importância que a igreja creia, que a igreja acredite, não é, na existência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja se relacionar conosco de uma forma intensa, né? Mas para que possa haver um relacionamento, pessoal, claro está que tem que haver um entendimento, um conhecimento, não é? Tem que acreditar, certo, na sua existência e nas suas manifestações, porque se assim não for, ele vai continuar existindo, claro, mas infelizmente as pessoas vão ficar sem essa, digamos assim, dádiva, sem esse presente de Deus, sem essa, né, digamos assim, intimidade profunda, não é? Ou seja, o Espírito Santo, ele nos leva justamente a ter características muito importantes na nossa vida, não é? Jesus era guiado, Jesus era movido, não é, pelo Espírito Santo. Tudo que ele fazia, curas, não é? Enfim, milagres extraordinários, maravilhas, havia ali a ação do Espírito Santo na vida dele, não é? Em Atos 10:38 diz que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para libertar os oprimidos, para curar os doentes, enfim. Então, ali fala claramente que ele foi ungido, né? Ou seja, pelo Espírito Santo. Então, aquela unção trouxe a manifestação sobrenatural, claro, do poder de Deus na vida dele, né? E ali ele operou muitos sinais, milagres, curas, libertação da opressão, né? Dos cativos, enfim. Tinha que ter uma autoridade, claro, sobrenatural, porque se não fosse, não tinha como ele fazer tantos milagres, tantas coisas, né, que se manifestaram no seu ministério, tá certo? Então ele estava intrinsecamente ligado ao Espírito Santo, o Espírito Santo estava intrinsecamente ligado a ele. Nesse versículo em Atos 10:38 diz que ele libertava as pessoas oprimidas pelo diabo, não é? A autoridade que estava sobre ele. Em Atos capítulo 2, né, se cumpre ali. Jesus ele fala que voltaria, seria assunto aos céus, né, depois de 40 dias,
Tá certo, pessoal? E após a sua ressurreição, no caso, no dia de Pentecostes, a palavra Pente significa 50, né? Isso aí você já sabe. Então, quando se cumpriu 50 dias após a sua ressurreição, aí foi celebrado a Páscoa, no caso, o dia de Pentecostes, e foi justamente nesse dia que, né, que o Espírito Santo desceu e ali começou um novo tempo, né, ali na vida dos apóstolos, e ali ressurge uma igreja com autoridade sobrenatural, né? Ou seja, uma igreja realmente... Eu sempre costumo falar o seguinte: Jesus, quando ressuscita, ele não mandou ninguém pregar o evangelho, não. Aí você vai me ignorar, já vai botar os comentários aqui e vai distribuir. Mais um pastor fariseu da internet. Me entenda. Jesus disse: vocês vão ficar ali no cenáculo, vocês vão orar, porque eu vou enviar a promessa do Pai. Entendeu agora? Ou seja, eles teriam que levar um evangelho vivo, avivado, ungido, entende? E eles teriam que ter, claro, uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Foi justamente isso que Jesus fala para os discípulos, não é? E ali no capítulo 2 se cumpre, entende? E a partir de então, que eles têm aquela experiência, em Atos 5:12, aí você vê maravilhas, cura entre o povo, né? Milagres extraordinários, né? Pedro, ele vai subindo ali os degraus do templo, né? Tem ali uma pessoa, um paralítico, ele diz, e ali ele pede uma esmola. Pedro vai e diz assim: olha, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ali houve o que? Um grande milagre. Aí ele entrou no templo, saltitando de alegria e tudo mais, aquela coisa toda. E aí começou, claro, tudo se vinha à tona, as coisas acontecerem de uma forma, podemos dizer, sobrenatural, né? E aquilo foi chamando a atenção de milhares de pessoas, pelo fato de que havia na vida dos apóstolos uma unção diferenciada. Em João 14:26, não é? Aí a gente vê atribuições, funções do Espírito Santo. Ele ensina. Em 1 Coríntios 12:11, não é? O que acontece é que o Espírito Santo, ele age por nós. Em Romanos 8:4, o Espírito Santo, ele nos guia. Em Atos 8:29, ele fala, ou seja, ele tem personalidade, entendeu agora? Em Romanos 8:26, ele intercede por nós. Muitas vezes a gente está angustiado, amargurado, a gente está triste, abatido pelas coisas que acontecem na vida, e aí a gente vai, ora a Deus. Ele pega aquela oração e leva diante do Pai. Em João 16:8, 9 e 10, ele é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É uma questão de consciência, de conhecimento. Ele revela tudo ao pecador. Em João 3:5, ele regenera. Vocês vê quando Jesus fala com Nicodemos e diz assim: é necessário tu nasceres da água e do Espírito, entende? Então Jesus ali inclui justamente o Espírito Santo na transformação do homem. Em João 14:16, ele é o Consolador, ou seja, você está triste, abatido, tal, então o Espírito Santo chega, ele consola. Em Gálatas 5:16, Paulo diz assim: olha, andem em espírito e vocês nem se preocupem com a carne, entende? Aí ele fala justamente da questão de viver no Espírito, mas não é no Espírito, mas no Espírito Santo, entendeu? Ou seja, ter um relacionamento, ter uma intimidade com o Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa intimidade e esse relacionamento, não se preocupe com a carne não, porque a carne ela vai estar justamente subjugada, entende? Acredite, creia na existência do Espírito Santo e declare: eu creio, declare, eu tomo posse, declare, é para mim. Deus falou, está falado, então eu recebo. Declare: o Espírito Santo habita dentro de mim. Declare: eu aceito o governo do Espírito Santo na minha vida. Muitas pessoas, pessoal, eu já estou terminando, elas ficam lutando para vencer o pecado. Elas ficam lutando, luta, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque elas ignoram justamente que o Espírito Santo está dentro dela, não é? Ou seja, nós somos hoje casa e morada, somos tabernáculo, receptáculo, somos habitação de Deus, entendeu agora? Jesus fala lá em João que virão, né?
aí ele diz, o Pai vem o Filho e vem o Espírito e ambos habitam dentro de nós. Quando você crê nisso, entende? Você passa a ter o quê? Uma confiança maior dentro de você, né? E o que acontece é que a partir de então, claro, você passa a ter, digamos assim, uma visão diferente daquilo que é o próprio Cristo, daquilo que é a própria palavra, daquilo que é o próprio Espírito Santo. E você passa a ter uma conexão, não é? Uma conexão espiritual. E essa conexão vai levar você, claro, para uma nova dimensão de vida, né? De vida espiritual, entende o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante crer que na existência do Espírito Santo e na atuação dele hoje, né? Na atuação dele nesse momento que eu estou falando, na sua vida, tá certo? Então procure ter essa experiência, porque, claro, você tendo essa experiência, você vai ter um entendimento mais aprofundado das coisas de Deus na sua vida. Então a pergunta é, como ser dirigido pelo Espírito Santo? Claro, é você crendo, não é? Crendo nele, crendo na promessa, né, que se manifestou, não é? E crendo que nós estamos vivendo, pessoal, uma preparação, digamos assim, mundial, para que o Espírito Santo ele se manifeste na vida da igreja, né? Haverá um avivamento nesses últimos tempos, né? Esse avivamento não vai ser mais local, entende o que eu estou querendo dizer? Inglaterra, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, né, que exportou muitos avivamentos para o mundo todo, Brasil, enfim, não. Agora será de uma forma, digamos assim, universal, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então nós temos que estar abertos, porque a qualquer momento Deus poderá soprar e haverá uma experiência, digamos assim, sobrenatural na vida do povo de Deus, na face da terra, de uma forma universal, entende? Por que eu estou falando isso? Porque hoje não vai ser mais por focos, país tal, lugar tal, não, né? Teve, por exemplo, muita gente aqui do Brasil foi para a Rua Azusa, né? Foi um dos últimos avivamentos, entende? Porque haviam sinais de avivamento no mundo todo, sempre houve isso, entende? A Coreia, por exemplo, entende? E país tal, mas agora não vai ser mais dessa forma, agora vai ser universal, tá? E não vai ser uma pessoa, né? Porque sempre houveram pessoas que se destacaram para a manifestação desse avivamento, né? Eu creio que hoje não vai, mas o que vai acontecer vai ser algo de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, Deus não vai levantar um líder tal para que aconteça isso, mas o próprio Deus irá provocar, né, esse avivamento, tá certo, pessoal? No mundo todo. E eu e você, nós temos que estar preparados para fazer parte da história, ou seja, dos últimos dias, tá bom? Meu querido, vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui o link do meu livro, Superação, tá certo? E vou deixar também o link aqui do curso de marketing digital, que é o melhor curso que existe no Brasil, mais de quase 400 mil alunos, não preciso falar mais nada sobre isso. E também não esquecer de assinar o canal e ativar as notificações. Eu passo mais uma vez para você, tá bom? E você que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, tá certo? Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.